Olá pessoal, meu nome é o professor José Roberto e bem-vindos a mais uma aula de Física. Hoje veremos o assunto Notas Musicais, corresponde à atividade 3 do caderno do aluno do SP Fase Escola. Com certeza você consegue diferenciar o som emitido por uma gaita daquele emitido por um piano. Uma nota musical tem frequência bem específica, independente do instrumento que a emite. Dessa forma, por que conseguimos distinguir o som do saxofone do som da guitarra? Vamos revisar alguns conceitos. Primeiro, amplitude. A amplitude é o tamanho que vai do pico ou do vale da onda até o seu eixo de equilíbrio. Comprimento de onda. Comprimento de onda é a distância entre dois picos ou entre dois vales. Ou seja, é o tamanho de uma onda completa. Vamos agora à definição de frequência de onda. É o número de vezes por segundo que um ponto da onda realiza uma trajetória completa, saindo do ponto P e retornando a ele novamente, definindo assim a frequência de vibração desse ponto, portanto, a frequência da onda. A unidade de frequência no Sistema Internacional de Unidades é o Hertz, o que significa repetições por segundo. Então, 60 Hz, por exemplo, significa que essa onda repete 60 vezes por segundo. Período da onda. Período da onda é o tempo que um ponto da onda leva para sair do ponto P e retornar a ele. A unidade do período é o segundo. E período é o inverso da frequência. Período é igual a 1 sobre F. Velocidade de propagação da onda. Vemos aqui uma onda sendo feita em uma corda. Ela vai se propagar com uma velocidade v, que é dado pela fórmula v igual a lambda vezes f. V igual a comprimento de onda vezes a frequência dessa onda. Dessa forma, quanto maior o comprimento de onda, menor será a sua frequência, sendo então essas duas grandezas inversamente proporcionais. Sim, vemos aqui. Se você aumenta o valor do lambda, aumenta o valor do comprimento de onda, você deve diminuir o valor da frequência para que você mantenha a velocidade constante. Da mesma forma, se você diminuir o valor do lambda, você tem que aumentar o valor da frequência para que esse produto permaneça constante. Vamos a alguns exercícios. Primeiro, se um violonista deseja produzir notas musicais mais agudas, porém sem mudar a tensão da corda, o que ele deve fazer? Ele deve diminuir o tamanho da corda. Ele consegue com isso apertando o dedo em posições diferentes da corda. Quando você faz isso, você diminui o comprimento da corda, você diminui o lambda, o comprimento de onda. Menor comprimento de onda significa frequência maior. Frequência maior significa notas mais agudas. Segundo exercício. O que um violão, um xilofone, uma gaita e um atabaque têm em comum em relação à produção de sons? Bem, todos produzem vibrações que irão se propagar pelo ar. As cordas, as palhetas, o couro, todos eles vibram. Essa vibração irá se transmitir para o ar, que chegará até os nossos ouvidos. Defina timbre e ressonância sonora. Timbre é o que diferencia dois sons de mesma frequência, de mesma nota. Por exemplo, a nota Dó, tocada por um violão, tem um som muito diferente da nota Dó, tocada por um teclado ou por um violino. Isso significa que esses instrumentos possuem timbres diferentes. Timbre, então,
é uma espécie de assinatura ou identidade de cada instrumento musical, de cada fonte sonora. Ao sobrepor as amplitudes dos diferentes harmônicos, a amplitude da frequência fundamental gera-se uma onda irregular, cheia de cristas e de vales, sendo essa onda resultante a característica de cada instrumento. Mas o que é harmônico? Se você pegar uma corda e fixar apenas as duas extremidades da corda, ela, quando está vibrando, ela está vibrando no seu primeiro harmônico. Dividindo a corda ao meio, nós teremos o segundo harmônico. Dividindo a corda em 3 partes iguais, ela passará a vibrar no seu terceiro harmônico. E assim, sucessivamente, podemos continuar dividindo essa corda em 4, 5 partes iguais e teremos o quarto, quinto e assim sucessivamente. E ressonância? Em física, ressonância é o fenômeno que um sistema vibratório conduz outro sistema a vibrar, em frequências específicas conhecidas como frequências ressonantes ou frequências naturais do sistema. Vemos aqui que ao fazer vibrar o primeiro diapasão, o segundo diapasão entra em ressonância com o primeiro, vibra também, mas só quando eles são iguais, porque quando eles são iguais, eles terão a mesma frequência natural, e nesse caso entrará em ressonância, vibrando junto com o primeiro. Por que nós empurramos o balanço sempre no momento correto? Nós entramos em ressonância com o balanço, com a frequência do movimento do balanço. Nós empurramos sempre na mesma frequência, para entrar em ressonância com esse movimento do balanço. Quarto exercício. Por que os cães se sentem com medo e ficam acuados ao ouvir fogos de artifício? Bem, os cachorros possuem uma audição muito sensível, muito mais sensível que a do ser humano. Além disso, eles conseguem ouvir uma frequência de 10 Hz a 40.000 Hz, enquanto que nós, seres humanos, ficamos numa média de 20 a 20.000 Hz apenas. Quinto exercício. Uma onda tem frequência de 15 Hz e se propaga com velocidade de 300 metros por segundo. Qual o seu comprimento de onda? Vamos lá. V igual a lambda F. Velocidade igual ao comprimento de onda vezes frequência. A velocidade é 300 metros por segundo, igual a lambda, que é o que eu quero encontrar, vezes o 15, que é a frequência. Dividindo, 300 dividido por 15, lambda igual a 20 metros. Sexto exercício. Uma fonte sonora produz ondas no ar com comprimento de onda igual a 4 milímetros. É possível um ser humano ouvir essa fonte sonora? Adote a velocidade do som como sendo 340 metros por segundo, que é a velocidade da propagação da onda através do ar. Então, V igual a lambda F, 340 igual 0,004. Por que isso? Porque ele deu aqui o comprimento de onda igual a 4 milímetros, mas na fórmula nós temos que usar lambda em metros. 4 milímetros correspondem a 0,004 metros. Vezes a frequência, que é o que nós queremos encontrar. Então, a frequência será 340 dividido por 0,04, isso dá 85.000 Hz. Bem, o ser humano consegue ouvir, como nós vimos, frequência de 20 a 20.000 Hz. Então, 85.000 Hz está fora do limite da audição humana. Nós não conseguimos ouvir esse som. Obrigado, pessoal. Era isso que nós tínhamos para hoje e até a próxima aula.